Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Bom, a gente vai mergulhar fundo e desconstruir, de forma bem objetiva, um material que tem dado muito o que falar. É um vídeo que debate aquela tensão crescente, sabe? Aquele choque direto entre figuras políticas brasileiras e comandantes militares. E olha, estamos falando de um cenário de crise institucional pesadíssima, onde as apostas estão altíssimas. Vale lembrar que o nosso objetivo aqui não é, de forma alguma, tomar partido, tá? A ideia é mapear exatamente como essa fonte original constrói seus argumentos sobre esse embate civil-militar. É realmente fascinante observar como o autor pega incidentes super recentes para tentar explicar uma fratura muito maior nas nossas instituições de Estado. Então, vamos destrinchar essas ideias para entender melhor esse cenário político incrivelmente complexo. Para a gente não se perder, nosso roteiro passa por 5 pontos rápidos. Primeiro, o confronto no Congresso. Depois, o papel duplo do comandante. Em seguida, uma imagem em crise. 4, as consequências do 8 de janeiro. E, para fechar, servindo a uma nação polarizada. Ponto número 1. O confronto no Congresso. Para entender a base de toda essa tese, a gente precisa voltar a um incidente bem específico que foi o grande estopim para o autor do vídeo. Sabe aquela audiência no Congresso Nacional que virou uma troca de farpas pesadíssima entre o deputado Marcel Van Hatten e o general Emílio? Pois é, a fonte destaca exatamente essa frase explosiva que está aí na tela para mostrar o tamanho da provocação. Mas o pulo do gato na análise deles é notar que isso foi um movimento político milimetricamente calculado. Repare que, embora o deputado tenha sido super agressivo, ele nunca cita o nome do presidente da República de forma explícita. A crítica foi jogada no ar, literalmente uma isca perfeita. E aqui a gente vê o coração desse desentendimento. O vídeo original mostra duas posturas completamente diferentes batendo de frente. De um lado, a provocação política, que usou toda a malícia e a fluidez ali do ambiente do Congresso. Do outro lado, a reação foi totalmente literal, sabe, aquela coisa mais rígida de quartel. E na tentativa de defender automaticamente a honra do comandante supremo das Forças Armadas contra uma ofensa genérica, a reação militar acabou vestindo a carapuça. Ao tentar rebater, a própria defesa fez a ligação direta entre a palavra usada como ofensa e a figura do chefe do executivo. Ou seja, caíram direitinho na armadilha que foi montada. O criador do vídeo usa uma metáfora genial para isso. Foi como escorregar numa terrível casca de banana. Essa reação no calor do momento é apontada pela fonte como uma falha brutal na leitura do ambiente político. O material faz a gente refletir sobre o preço altíssimo que se paga por falta de perspicácia numa arena televisionada para todo mundo ver. O argumento é que faltou entender que aquele espaço exigia malícia narrativa. Responder com a previsibilidade de um manual militar acabou gerando, na visão da fonte, um verdadeiro desastre de comunicação pública para a instituição. E isso nos leva direto ao ponto 2, o papel duplo do comandante. Aquele deslize lá no Congresso abre a porta para a fonte explicar como funciona, na prática, a cadeira de um comandante do Exército hoje em dia. Eles chamam isso de uma situação híbrida. Basicamente, o autor defende que a pessoa nessa posição vive em duas realidades que entram em choque o tempo todo. Pensa bem, é alguém que lidera tropas, veste farda, mas que, ao mesmo tempo, é um nomeado político. E o detalhe que a análise bate na tecla sem parar é a questão da escolha. É um cargo que vem através de um convite direto do governo atual. A recusa sempre foi uma opção para seguir só na carreira militar padrão. Mas a partir do momento em que o convite é aceito, abraça-se essa dualidade mega complexa de forma voluntária. O vídeo de origem divide isso de um jeito bem didático. Numa ponta, a gente tem os deveres operacionais, aquela parte logística, tática, decidida junto com outros militares. Mas o peso real da cadeira, o que a fonte considera a verdadeira missão principal, está na interface política. É preciso conectar a Força Armada ao Poder Executivo e, querendo ou não, carregar a bagagem daquela gestão. Em outras palavras, o comandante acaba virando uma espécie de para-raios, precisando aguentar as críticas e o desgaste direcionados a quem quer que esteja sentado na cadeira presidencial naquele momento. Para fechar esse raciocínio, a análise faz uma separação que é vital. De um lado, existe o Estado, que é permanente. Os generais do alto comando servem a essa instituição que continua lá, de pé, não importa quem ganhe a eleição. Mas, em total contraste, os comandantes de força servem a um governo temporário. O ponto central da fonte é que esses comandantes colam seus nomes à imagem pública da administração que escolheram representar. E é exatamente isso que, segundo eles, justifica a chuva de cobranças que recebem lá fora, o que nos traz ao terceiro ponto, uma imagem em crise. Agora, abrindo um pouco mais o foco, o material tenta explicar por que esse fardo de representar o governo atual está tão pesado.
Eles desenham uma linha do tempo super direta com eventos que marcaram a história recente, começando lá atrás com o Mensalão em Petrolão, passando pelo furacão da Lava Jato até chegar nas recentes anulações de sentenças pelo STF. O autor argumenta que essa sequência de eventos basicamente pulverizou a coesão nacional e deixou o governo com uma imagem pública desgastadíssima. Na visão deles, criou-se um verdadeiro campo minado para qualquer instituição que tente se aliar a essa gestão. E é a partir dessa retrospectiva que a linguagem do vídeo fica bem mais intensa. O argumento é de que, para uma parte imensa dos brasileiros, a volta desse grupo político ao poder tem um verniz de ilegitimidade. A análise, inclusive, cita que, para muitos, o cenário soa como uma circunstância que remete a um golpe institucional. A consequência dessa percepção, segundo o material de origem, é que isso vai corroendo a autoridade moral de qualquer figura fardada que tope entrar para o alto escalão do governo. Para provar que estamos numa crise institucional inédita, a fonte dá nome aos bois. Eles listam militares históricos, gente do altíssimo escalão que hoje correm o risco real de perder a patente e os rendimentos. Estamos falando de nomes como General Heleno, General Braga Neto, Almirante Garnier e General Paulo Sérgio. O vídeo bate forte na tecla de que os comandantes que estão na ativa hoje falham absurdamente ao ficarem calados. Na visão da fonte, eles estariam sendo coniventes com processos legais que o autor chama repetidamente de julgamentos farsescos. Tudo isso deságua no nosso ponto 4, as consequências do 8 de janeiro. Aqui a gente chega no momento mais passional da análise do autor, a visão dele sobre o que aconteceu na justiça depois do dia 8 de janeiro. A fonte destaca logo de cara esse número assustador de cerca de 2.000 pessoas detidas. A narrativa do material usa termos fortes, descrevendo esses cidadãos como vítimas de uma prisão em massa, no que o orador chega a chamar de o dia da perfídia. Eles usam essa estatística pesada para tentar dar a dimensão do que consideram ser uma injustiça histórica sem qualquer precedente. Olha só o contraste gigantesco que a fonte cria para questionar a base dessas prisões. De um lado, eles apontam para o peso esmagador das condenações, penas de 14 a 17 anos por associação criminosa armada. Do outro, eles jogam os holofotes sobre ações bem específicas e isoladas. Eles citam, por exemplo, um empresário que foi condenado por causa de um Pix de R$ 500, ou o caso de uma moça que usou um batom para pichar um vidro. O vídeo rejeita totalmente a ideia de rotular isso como tentativa de golpe de Estado, argumentando que a forma como a justiça enquadrou esses crimes é completamente desproporcional e irracional. Mas como, afinal, sentenças assim acontecem? O vídeo explica isso definindo o mecanismo judicial de hoje como um inquérito perpétuo, ou o que eles apelidam de inquérito do fim do mundo. Segundo a linha de raciocínio do orador, o sistema mainstream desenvolveu uma ferramenta de investigação que não tem fim. A tese deles é que isso não serve para buscar justiça, mas sim como uma arma para manter a oposição encurralada sob ameaça constante e perseguição implacável, calando logo qualquer um que tente mexer com a estrutura de poder. Finalmente, o último ponto da nossa análise, servindo a uma nação polarizada. Juntando toda essa carga histórica e judicial, a análise volta os olhos de novo para a liderança militar atual e bate na tecla da escolha pessoal. O autor faz questão de dizer que o general Emílio e os outros que estão com ele sabem exatamente de tudo isso que a gente conversou. A polarização extrema, a desconfiança da população, as prisões e esse clima institucional rachado ao meio. E mesmo sabendo de tudo isso, o vídeo conclui que houve uma escolha voluntária e muito consciente de ombrear e sustentar a posição política no comando do Exército. Foi uma decisão de assumir o impacto. Depois de dissecar toda essa linha de pensamento da nossa fonte original, a grande pergunta sobre o choque entre Estado e governo fica escancarada. A reflexão que fica para a gente é: quando o chão da política começa a rachar e o país fica tão absurdamente dividido, até que ponto a farda consegue sustentar essa estrutura sem rasgar junto com ela? Bom, essa foi a nossa exploração dos argumentos trazidos hoje. Até a próxima!